Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Dr. Naor pela apresentação que fez. Eu sempre brinco, quando me apresentam, eu digo, olha, isso daí não é um currículo, isso é um necrológio. Bem, à parte dessa pequena brincadeira, a introdução da nossa palestra de hoje se encontra na leitura da meditação matinal de ontem. Creio que aqueles que leram devem se lembrar do assunto. Não vou fazer menção a ela, mas realmente é uma boa introdução, além da introdução que foi feita aqui sobre a questão dessa controvérsia entre criação e evolução. Bem, eu vou direto aqui ao assunto, porque eu vou invadir um pouco o tempo do professor Adalto. Ele vai me desculpar, mas as coisas vão sendo empurradas para frente. Aliás, isso eu aprendi com o Dr. Naor. Em todos os nossos seminários, são filmados os nossos seminários, e o filmezinho tem a duração da filmagem de 1 hora. E sempre o filmador avisa, mas o Dr. Naor não obedece. Então, não precisam me avisar, não, tá? Muito obrigado. Bem, então, aí está o primeiro slide. Na realidade, eu vou ter de mudar isso aqui. Eu só mencionaria nesse primeiro slide que essa apresentação foi feita em conjunto com o apoio de meu filho, Rui Correia Vieira, que é o diretor executivo da Sociedade Criacionista, acompanhando os trabalhos desde o início. Bem, uma pequena observação a respeito exatamente do tempo. O criacionismo no Brasil começa aproximadamente há 100 anos atrás, com a figura de Guilherme Stein Jr., que será mencionado logo aqui a seguir. Então, 100 anos vezes 365 dias, vezes 24 horas, equivalem a 876 mil horas. Então, fazendo o inverso, 1 hora em 876 mil equivale a 1 milionésimo de hora. Então, é uma tarefa altamente improvável aqui, ou melhor, impossível, em, não vou dizer quantos minutos, porque eu vou extrapolar um pouquinho, dentro do prazo que eu teria aqui, é altamente improvável tratar desse assunto com um pouco mais de profundidade. Então, serei muito rápido em várias apresentações aqui. O problema é ter de manejar três coisas ao mesmo tempo. Esse microfone, esse virador ali dos slides e esse botãozinho aqui para eu ir acompanhando, porque aquela tela lá está tão longe que eu não estou enxergando muito bem. Bem, o pano de fundo é o conflito dos séculos. Aliás, apreciei muito a exposição inicial rápida aqui do professor Martini, mencionando Apocalipse 14, 6 e 7, que também eu vou mencionar logo em seguida. Mas a coisa começa lá no passado, com os epicuristas que surgiram defendendo o ponto de vista filosófico do evolucionismo. E depois, os estoicos que se contrapuseram. Mas, na realidade, muito antes dos epicuristas, o que estava em voga, o que estava em vigor, o que era aceito, nos povos todos, descendentes de Noé, daí para frente, era a revelação de Deus, que no princípio Deus criou. Este conflito entre epicuristas e estoicos se encontra em Atos 17, 22, 31. Quem quiser anote, mas realmente não vamos nem ler, porque o tempo é curto. Nos tempos atuais, continua a mesma discussão dos tempos do apóstolo Paulo entre evolucionistas, que equivalem aos epicuristas, e os criacionistas, que equivalem aos estoicos na época de Paulo. E, no fundo, nesse pano de fundo, destaca-se Gênesis 3:1. Aquela pergunta, é assim que Deus disse? Deus disse de uma certa maneira, e forças contrárias disseram de outra maneira. Então, esse é o pano de fundo em que nós nos encontramos. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou.
Apocalipse 14, 6 e 7, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isto é a mensagem criacionista expressa, revelada para nós, disposta para todos nós nas Escrituras Sagradas. Ainda dentro desse conflito dos séculos, uma passagem de Teodósio Dobzhansky, que é muito conhecido, inclusive professores aqui do UNASP tiveram contato com ele quando ele foi professor aqui na Faculdade de Filosofia da USP. Ele afirma, e isso se encontra na referência que está logo abaixo, que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Do nosso ponto de vista, baseados na revelação bíblica, nós podemos afirmar, em contraposição, que nada em qualquer ciência faz sentido, exceto à luz da criação. Êxodo 20, 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que é exatamente a passagem relacionada com o 4º mandamento, que nos lembra do dia do sábado para adorar a Deus nesse dia. Nesse mesmo pano de fundo do conflito dos séculos, o que vem a ser o criacionismo moderno? Eu gostaria de destacar, é uma volta, é um retorno à aceitação, em primeiro lugar, do universo criado por Deus. Em segundo lugar, a aceitação do estudo da natureza como revelação de Deus. E, em terceiro lugar, a aceitação da revelação bíblica sobre a criação e a queda. Este é o pano de fundo do conflito dos séculos, e dentro desse pano de fundo é que se encontra a controvérsia entre o criacionismo moderno, a criação, desse ponto de vista, e aquilo que é chamado de ciência. E não é apropriado, então, caracterizar o criacionismo moderno como criacionismo científico, como muitos pretendem fazer. E aqui eu já sei que eu estou discordando até de palestrantes que virão depois de mim. Mas é interessante, dentro desse pano de fundo, no conflito dos séculos, deixar bem claro que criacionismo moderno não é um criacionismo científico, mas é uma tentativa de mostrar, de esclarecer os incautos, eu diria, que o relato bíblico ele não se contrapõe à ciência, e a verdadeira ciência não se contrapõe ao relato bíblico. E, então, esse debate é um debate fundamentalmente teológico. O pano de fundo é o conflito dos séculos. Então, agora estamos entrando no assunto. A história do criacionismo moderno. Já foi dito aqui que começou, na realidade, começou o embate nos tempos modernos com a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies. E eu quero ressaltar e sugerir que os interessados procurem na biblioteca aqui do UNASP a publicação de Darwin, A Origem das Espécies, e leiam na introdução o que ele diz. Depois de 5 anos de um trabalho pertinaz, redigi algumas notas. Em seguida, eu ressalto, em 1844, resumi estas notas em forma de memória, onde indicava os resultados que me pareciam oferecer algum grau de probabilidade. Está, então, isto no livro, que é o livro básico do evolucionismo. Ora, 1844 é exatamente a data que é apontada na profecia de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas no finzinho eu voltarei a esse assunto. Eu acho que eu vou pedir uma aguinha aqui. Bem, 1844, vamos parar para pensar. Nós temos na nossa revista criacionista, obrigado, alguns artigos relacionados com esse assunto. Dados proféticos, históricos, políticos, sociais, todos eles apontando que 1844, em torno do ano de 1844, mas especificamente também, em vários casos, 1844 foi uma data de grandes mudanças, e mudanças estas que têm a ver com a introdução das ideias evolucionistas como sendo verdades absolutas.
Ainda mais, nas festividades judaicas, festa da Páscoa, aquelas festividades de primavera, depois as festividades de outono, quando chega a festividade específica do juízo, essas festividades prefiguravam coisas de interesse teológico. A vinda de Cristo, as festividades de primavera, primeira vinda, e as festividades de outono, a segunda vinda de Cristo. E, especificamente, nas festividades do dia da expiação, os cálculos que podem ser feitos com precisão astronômica apontam para a data exata de 1844 como o fim do período das 2.300 tardes e manhãs. Então, o que significa essa coincidência? É uma real coincidência? É um mero acaso? Ou há realmente um pano de fundo teológico atrás desse conflito entre evolução e criação? O criacionismo moderno começa com os adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Esse George McCready Price é o pai, eu diria, do evolucionismo, do criacionismo moderno. Aqui está a figura dele, referência a esse livro, mas também outros evangélicos colaboraram para restaurar essas verdades criacionistas que começaram a ser enfrentadas pela onda evolucionista a partir do lançamento do livro de Darwin. Assim, em 1921, este Harry Rimmer, que era presbiteriano, publica uma série de livros, um dos quais é esse que está aqui, e que foi traduzido para o português, como veremos logo depois. E essa onda evolucionista passou por um pico em 1925, com o famoso processo Scopes, que também é apresentado de uma forma jocosa, de uma forma errônea, tendenciosa, pela mídia, pela onda toda evolucionista. Na realidade, um estudo mais aprofundado com os arquivos da época, isso foi feito por um dos nossos associados da Sociedade Criacionista, mostra que a coisa não foi como o célebre filme que foi produzido depois do episódio teatral ter sido lançado sobre esse processo Scopes, que ocorreu em 1925, os filmes o teatro e os filmes vieram posteriormente, já especificamente com a intenção de deturpar aquilo que estava em discussão na época de 1925, em Dayton, Tennessee. Ainda na história do criacionismo moderno, surge na Inglaterra este Evolution Protest Movement, 1932. Demorou um pouquinho, de 25 para 32, mas o grande fundador, houve outros também juntamente com ele, da sociedade criacionista, foi esse Fleming. Não é o Fleming da vacina, é o Fleming da penicilina, é o Fleming engenheiro físico que idealizou a primeira válvula eletrônica, que, aliás, deu início à eletrônica moderna também, com o seu progresso, seu avanço até a era digital em que nós nos encontramos. Essa válvula termônica era o diodo, né? Aliás, estão me ajudando lá em cima, eu esqueci de estar apertando aqui. Muito obrigado. Depois do Fleming, temos essa outra associação com adventistas, podem ver aqui o McCready Price novamente, esse Byron Nelson, que está sendo mencionado porque um neto dele surge hoje em dia também, tivemos contato com ele, o professor Nauer também, na Universidade de Mackenzie, como vamos ver posteriormente. Continuando, houve certas divergências, e o McCready Price abandona aquela entidade anterior e funda esta Creation Deluge Society, Sociedade da Criação e do Dilúvio. E realmente
essa sociedade foi o embrião de uma outra sociedade, que nós vamos ver daqui a pouco. Nesse meio tempo, vem a Segunda Guerra Mundial. Vejam, em 1925, já havia acabado a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, e nesse período da Segunda Guerra surge essa American Scientific Affiliation, que é uma sociedade criacionista, evolucionista teísta, eu diria, não exatamente criacionista. E nessa época também surge o Instituto Moody de Ciências dos Estados Unidos, que é batista, e que se destacou pela produção de vários filmes de pequena duração, 30 minutos, 40 minutos, sobre ciência. Eram sermões sobre a ciência por esse Erwin Moon, que se destacou como apresentador, e realmente esse foi o primeiro material audiovisual publicado com relação à defesa da posição criacionista. Agora temos uma mudança. Depois da Primeira Guerra Mundial, continua a Guerra Fria, e o que acontece? Em 1957 é lançado pela União Soviética o Sputnik. E aquele astronauta, o cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, ele deu a volta ao planeta Terra pela primeira vez, uma nave espacial em órbita em torno da Terra, e quando ele desce é recebido pomposamente, e o que ele afirma? Não vi Deus lá. Está acompanhando certinho ali, né? Olha, eu peço que me acompanhem, porque eu estou esquecendo aqui de apertar as teclinhas, né? Bem, daí há um apelo à dignidade americana. O presidente Kennedy lança a campanha toda da conquista do espaço. São lançadas vários foguetes, várias cápsulas, e é lançada a Apollo 8, que é a primeira a circundar a Lua, lançada da Terra, não mais em órbita da Terra, mas é a primeira, na frente dos soviéticos, que faz uma órbita em torno da Lua e volta, com essa tripulação que aí está. E eu gostaria de destacar, agora vou ver se eu acerto aqui. Bom, mesmo que eu não acerte aqui, eu peço que acertem lá, por obséquio. Aquelas duas clicadinhas, que nós vamos ouvir aqui o que esses astronautas, ou um deles, falou em nome dos outros. Dá para dar as duas clicadinhas aí nessa parte preta de baixo, do meio? É interessante nós ouvirmos duas clicadinhas na parte preta de baixo. Esta história da tecnologia, né? Aliás, aconteceu algo com os astronautas também, que o computador de bordo não funcionou, eles deram umas pancadas e daí ele começou a funcionar. Eu acho que é a melhor maneira de resolver esse problema. Mas, olha, vai ser triste se... Tem alguém ali na cabine? Ah, está sem som. Bom, eu lamento muito, porque isso vai prejudicar não só aqui, que nós ouviríamos as vozes, acho que foi o Lovell, né, que falou, lendo lá, no princípio, Deus dos céus e da terra. Não tem um jeitinho, não, hein? De pôr o som aí mesmo.
em azul. Eu acho que é diferente. Eu acho que dá para voltar, por favor? Essa sincronização pode ir antes desse. Isso, aí agora está aí à esquerda do livro azul. Esse livro é um livro que foi produzido no Brasil, pela editora Edarte, e foi tradução do original americano dessa série de currículos, de estudos sobre currículos, financiados pela National Science Foundation. Vejam, houve milhões de dólares jogados para preparo de literatura, livros didáticos, para os currículos novos que começaram a ser implantados. Esse livro foi traduzido e era usado aqui no Brasil na época em que aquele meu filho, que eu mencionei logo no início, meu filho Rui, começou a fazer o curso colegial científico, que hoje em dia corresponde ao ensino médio, no IASP, que na época era o Ginásio Adventista Campineiro, GAC. E, acompanhando os estudos, eu vi, olha, realmente, se for por esse caminho, as coisas não vão dar muito certo, não. Inclusive, os professores que lecionavam biologia, começaram a lecionar biologia no IASP, naquele começo, eram evolucionistas e usavam o livro evolucionista. Como eu fiquei sabendo que isso ainda acontece hoje nas nossas escolas adventistas. Ontem tive um contato com a professora Daisy, de Maceió, que deu esta triste notícia do que está acontecendo lá também. Bem, continuando. Por outro lado, na área nossa adventista, surge esse Instituto GRI, o qual tem uma subsede aqui no Brasil, da qual o Dr. Naor é o coordenador, o diretor, e vários livros começam a ser publicados por cientistas gabaritados americanos, associados àquelas associações criacionistas que eu havia mencionado ali anteriormente. Um deles é esse Frank Lewis Marsh. Aí está o livro dele, nessa Creation Research Society, que é a grande sociedade criacionista americana, da qual se originou a nossa. Ele é um grande pesquisador, esse Walter Lemmertz. Ele era floricultor e desenvolveu essa rosa maravilhosa, a qual deu o nome de Queen Elizabeth. E começaram a ser publicados passou a ser publicada a revista da Sociedade, 4 números por ano, e foi essa revista que levou, no final, à fundação da nossa sociedade criacionista. Várias outras sociedades e outros pioneiros surgem. Esse Walter Lang, que faleceu há pouco tempo, com cerca de 100 anos, e também foi uma pessoa com a qual a gente manteve contato. Outras sociedades, agora eu vou passar bem rápido aqui, foram publicando audiovisuais. Daí surge esse instituto, o ICR, em 1972, com esse Henry Morris, que faleceu também há pouco tempo. Essa turminha toda está indo falecendo, né? Eles têm o seu cronológico também, não é? Esse ICR é uma das instituições mais fortes criacionistas no mundo. Surgiu com esse livro Genesis Flood e publica até hoje. Começou com um boletinzinho como esse que está ali, e hoje em dia está num formato maior. E se mudaram da Califórnia para o Texas, e tinham na Califórnia um pequeno museu, e estão associados a outros lá no Texas. Eu estou ressaltando porque em seguida nós vamos ver que esse ICR teve também uma atuação aqui no Brasil através de uma pessoa que vamos mencionar. Bom, entrando no Brasil, Guilherme Stein, que eu mencionei, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque realmente os detalhes não são relacionados com o criacionismo, mas com a vida dele. Mas ele foi o primeiro adventista batizado no Brasil,
em seguida o primeiro colportor brasileiro, em seguida foi o primeiro professor e diretor da primeira escola adventista fundada no Brasil, em Curitiba, no ano seguinte ao seu batismo, em 1958. Não, 1958, exatamente um ano depois, e foi ainda para as escolas, a escola fundada em Brusque, em Santa Catarina, e depois, Brusque, mas não é bem Brusque, é perto de Brusque, esqueci o nome. E depois no Rio Grande do Sul, em Taquara também, Taquari, não Taquara, e foi para o Rio de Janeiro, foi redator dessa revista que está aí mostrada, O Arauto da Verdade, que foi a primeira revista adventista, começada a publicar em 1900, pela antiga casa publicadora que se chamava Sociedade Internacional de Tratados, e é uma pessoa que, nesse boletim, O Arauto da Verdade, que era mensal, abordou vários temas criacionistas. E nesse livrinho ali, Primórdios Criacionistas da Educação Adventista no Brasil, esse fato é destacado. E a nossa sociedade considera Guilherme Stein como sendo o fundador do criacionismo brasileiro. Ainda há várias obras dele, segunda edição pela nossa sociedade. E aparece também esse Júlio Minhan, formado em teologia pelo CAB, que é o UNASP da época, né, 1925. Vejam bem, 1925, o ano do processo Scopes nos Estados Unidos. Era da turma do pastor Siegfried Hoffmann, que acho que muitos conhecem. Foi ordenado também em 1925, juntamente com o pastor Roberto Rabelo, que muitos conhecem, e é autor de vários livros, que na época em que eu me batizei, em 1952, eram os únicos livros que existiam sobre criacionismo no Brasil. E ele era, inclusive, membro da Associação Brasileira de Astronomia, escreveu muito sobre conquista do espaço e muitas coisas a mais sobre astronomia. Bem, continuando, aparece agora o Harry Rimmer, que já tinha sido mencionado no começo, e o livro dele, cuja tradução foi publicada em 1950 pela imprensa presbiteriana. Aquele livro do Frank Lewis Marsh, publicado na década de 50 pela CPB, está em fase de reedição pela Sociedade Criacionista, com a colaboração da professora Márcia Oliveira de Paula. Ou de Paula Oliveira. É interessante destacar aqui que, em primeiro lugar, a Casa Publicadora, acho que quase até hoje, ela nunca põe a data da publicação do livro. Agora é obrigado por a ficha catalográfica e nela a gente depreende a data, né? Mas fica difícil localizar a data da publicação desses livros mais antigos. Bom, continuando, a Casa Publicadora continua a publicar esses livros aqui, outros do próprio Frank Lewis Marsh, Francis Nichol, e relativamente poucos livros publicados, tanto pela Casa Publicadora como pela imprensa metodista, batista, presbiteriana, e relativamente poucos. Mas aparece aqui a Sociedade Torre de Vigia, que publica livros interessantes e livros de colportagem, vão de porta em porta vendendo, e realmente isso daqui ajudou a lançar um pouco mais de luz sobre o criacionismo. A vida, qual a sua origem, evolução ou criação? Veio o homem existir por evolução ou por criação? São então temas que, independente de toda a teologia da Sociedade Torre de Vigia, contribuíram para o avanço do criacionismo no Brasil. A Igreja Católica também, Edições Paulinas, esse livro, A Criação Não é um Mito, é um livro muito interessante, e há vários outros do mesmo autor, publicados no Brasil também. Esse Newton Freire Maia é um geneticista católico, era da Universidade Federal do Paraná, e escreveu esse livro, Criação e Evolução, Deus, o Acaso e a Necessidade. O geneticista está lá dentro da genética evolucionista, né? E o que ele diz aqui é uma apreciação interessante, que diz que a teoria científica é uma interpretação de fatos. E ali no finzinho,
Bom, tem de ler tudo. Quando parece bem alicerçada, torna-se um consenso entre os cientistas até que venha a ser substituída por outra teoria. Isso é interessante, porque hoje em dia se fala teoria da evolução. É algo perene, nunca vai ser substituído. Não, será substituído, porque ela não está correspondendo à realidade dos fatos. E isso quem diz são os próprios evolucionistas. E essa substituição que acontecerá não está sendo ainda aceita totalmente, mas, sem dúvida, de acordo com certas informações que nós temos, de co-beligerantes nossos, isso tem data marcada para haver essa substituição. A substituição nem sempre significa uma mudança radical, mas apenas um acréscimo ou redução de alguns elementos, ao lado de aperfeiçoamentos destinados a obter uma melhor aproximação entre teoria e realidade. Estou destacando isso porque é um ex-evolucionista que passou a ser evolucionista teísta, não é exatamente um criacionista, e que é católico de berço e praticante, que faz estas observações. Por quê? Por que ele se tornou católico, em primeiro lugar? Porque ele não era católico, não é? Por que ele se tornou católico? Porque ele começou a ver que há realmente um embate entre uma falsa interpretação dos fatos pela ciência evolucionista e a revelação bíblica que se encontra bem clara nas Escrituras. Não é? Se Newton Freire Maia, irmão de Ademar Freire Maia, que é casado com a Mércia, acho que é Mércia, Dértia Freire Maia, que é um adventista, fez várias palestras no NASP também, nos encontros de criacionistas. Bem, continuando, no âmbito católico, aparece Gustavo Corsão, que é um expoente do catolicismo brasileiro, engenheiro, e foi o fundador da editora Permanência. Esse nome da editora tem a ver com a passagem de São João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E foi um defensor também do criacionismo. Pode ver aí que ele mesmo fala sobre essas conferências para refutar o erro do evolucionismo na visão dele, que é esse matemático, físico, filósofo, etc. Bem, continuando, aparece agora o professor Rubem Ritter, com a apostila célebre dele, Ciência e Religião. Foi lançada pelos alunos, essa apostila, em 1977, o primeiro volume e o segundo volume em 78. E ele é um associado fundador da sociedade, nós o convidamos especialmente no ano 2000, quando a Sociedade Criacionista foi formalizada, se tornou uma personalidade jurídica. E essa apostila dele está em fase de reedição pela sociedade também, e será lançado com toda a probabilidade no seminário que nós teremos em novembro, na cidade de Campo Grande, onde ele reside. Bem, o professor Ritter foi a São Carlos, a pedido do pastor Leon Denis Vendramin, que era o pastor da igreja na época, 1971. Uma lembrança aqui da igreja, professor Naur, dos velhos tempos. E fez uma palestra dentro dessa Semana da Cultura. E a partir daí que foi formada a Sociedade Criacionista Brasileira, porque ele fez uma palestra sobre carbono 14, e mencionou a existência daquela Creation Research Society, que havia sido fundada basicamente poucos anos antes, 9 anos antes dessa ida dele a São Carlos. Imediatamente nós tomamos nota do endereço da sociedade, entramos em contato com ela, nos filiamos e pedimos autorização para traduzirmos e publicarmos artigos da revista o quarter dessa sociedade. Isso foi concedido, e daí surge, então, a nossa sociedade criacionista. Informal, formalizada apenas no ano 2000. E as primeiras atividades foi divulgar pequenos folhetos como esses que estão aí, em parceria com esse pastor da Igreja da Graça,
americano que tinha chegado há relativamente pouco tempo em São Carlos, e até nós fomos muito criticados. Agora vocês estão de braços dados lá com essa Igreja da Graça? Não, nós estamos ligados de braços dados com todos os criacionistas que existam, que acordem com os termos fundamentais que se encontram na Bíblia, Deus o Criador, etc., etc. Aliás, no próprio Estatuto da nossa sociedade, que pode ser consultado no nosso site, no finzinho nós deixaremos bem visível aí o site, pode ser consultado o nosso Estatuto e ver lá as cláusulas que as pessoas que se filiarem à sociedade adotam, não é? Então, na nossa sociedade, além de adventistas, que são os fundadores, temos muitos outros que são de várias outras denominações religiosas que aceitam aqueles termos que estão nos nossos estatutos. Então, surge a primeira publicação na imprensa ali da Escola de Engenharia de São Carlos, devidamente pago, é a primeira Folha Criacionista, em 1972, em função do contato inicial com o professor Ritter e, em seguida, com a Creation Research Society. A própria sociedade americana deu notícia a respeito da Folha Criacionista, publicada pela sociedade, etc., que, evidentemente, nós mandamos para eles sempre, né? E aqui uma visão geral do desenvolvimento, a evolução da Folha Criacionista. Desde esse número 1, ela foi mudando de formato. Pode ver aí as figuras, não vamos demorar muito nisso, até completar os 40 anos. E aqui, a última formatação das revistas, colaboração de Michelson Borges, do Eduardo Olszewski, que é companheiro dele na CPB, e o Roosevelt Castro, que é o nosso expert lá em Brasília para a publicação. Além da revista Criacionista, passamos a publicar essa outra, De Olho nas Origens, edição infantil. Foi suspensa a publicação, mas pretendemos continuar, com a colaboração de Marli Vieira, que é a minha nora, e o professor Roberto Azevedo e sua esposa, que residem aqui, não é? Primeira tentativa de divulgação do criacionismo pela Sociedade Criacionista. Agora estamos na história da Sociedade Criacionista aqui no Brasil. Publicados o número 1 e 2 da Folha Criacionista, embarcamos em direção a Manaus. Havia lá um congresso de universidades adventistas, talvez semelhante a esse simpósio, lá no Teatro Amazonas, e levamos 2 caixas de cada uma dessas revistas, das folhas. E a primeira decepção nessa divulgação extramuros. Houve 2 decepções. A primeira foi, ao nos aproximarmos dos patrocinadores ali do evento e pedirmos licença para expormos e vendermos, a primeira pergunta foi: e quanto que vocês vão nos dar de porcentagem da venda? Isso daqui é um trabalho missionário, venda a preço abaixo do custo, mas morreu aí. E a segunda decepção foi, em primeiro lugar, que ninguém comprou mesmo também, né? E voltamos com as caixas, e na volta as caixas afundaram no Rio Amazonas. Então, aquilo que era extramuros passou a ser, eu digo, infra-aquas. Bom, entramos na área também de produção de audiovisuais, com as permissões das entidades. Esse grandão aí, Evolution in the Bible, é do Harold Clark, que é adventista, publicado isso pela Review and Herald. Então, fizemos uma série todinha de 10, e estamos recuperando agora isso para fazermos uma nova publicação. Porque eram apenas film strips. Film strips era o nome do audiovisual que tinha na época. Era uma tripinha assim, de fotografias que a gente punha no projetor e ia projetando e ia falando de voz. Não tinha nada gravado. E isso continuou com série de outras entidades aí também que nos deram autorização para a utilização. Entramos na era dos filmes também, de 16 milímetros,
Falar em filme de 16 milímetros hoje parece uma coisa pré-diluviana, né? Mas tinha a trilha ótica que tinha de converter para a trilha magnética, para daí gravar a tradução na trilha magnética, um trabalho artesanal difícil. E publicamos também, na época já um pouco mais além, 93, o primeiro recurso audiovisual, um videozinho, Dinossauros e Registro Fóssil, logo no começo da entrada dos vídeos, né? Agora, e todo esse trabalho inicial resultou no quê? Em primeiro lugar, eu ressalto aqui, na figura da esquerda, não é mais nos dinossauros, ressalto a pessoa de Antônio Pessoa Leite. Mantivemos contato pessoal com ele, que chegou às mãos dele, chegou uma ou mais revistas criacionistas, e mantivemos contato por correspondência, não tinha nada de e-mail, nada disso, né? E nas minhas viagens do Ministério da Educação, cheguei a ir a Recife e procurei. Ele morava numa cidade próxima, era Juiz, e conversamos pessoalmente. Ele estava traduzindo, promovendo a tradução desse livro de biologia publicado pela Creation Research Society. E não foi publicado até hoje, mas foi interessante a tentativa, né? E, recentemente, eu recebo um telefonema dele, atendi diretamente, você que é o Rui? Eu sou aquela pessoa, daí eu lembrei, deu um estalo, porque eu não lembro muito fácil, não. Antônio Pessoa Leite, ele disse, pois é, eu sou agora bispo anglicano, sou juiz de direito aposentado aqui em Recife, e estou observando o sábado, e quero contatos aqui com pessoas que sou criacionista, né? E tenho pregado o criacionismo na minha igreja, estou guardando o sábado, mas também guardo o domingo, porque eu sou bispo anglicano, não posso deixar. E foi uma coisa assim, muito interessante. Já providenciamos várias pessoas que o contactaram depois disso. Este Samuel Novaes Figueira, também um médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, que escreveu esse livro aí, Da Origem do Homem, e mantivemos muito contato com ele, foi muito interessante. Pessoas que foram se tornando criacionistas, que em parte já tinham tendência de ser criacionistas. Esse outro aqui é um caso interessante, que ele era pastor batista. No primeiro contato conosco, ele disse, olha, excelente esse trabalho que vocês estão iniciando aí, não podemos deixar esse trabalho cair nas mãos dos adventistas. E hoje, ele faleceu há pouco tempo, ele passou a ser diácono católico, né? Então, de batista a católico é meio complicado, mas muito bem. Mas já estava nas mãos dos adventistas. A próxima, tivemos apoio interno também de pessoas da igreja que ocupavam cargos de importância, como, por exemplo, o professor Roberto César Azevedo, que foi o primeiro também a mandar notícias sobre a fundação da nossa sociedade para a revistinha da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Então, até na SBPC apareceu a fundação da nossa sociedade, etc, etc. No bom sentido, eles não fizeram nenhum comentário maldoso, não. O professor Gerson também, associado. Estamos mencionando pessoas que são mais conhecidas por aqui, né? Esse aqui, então, não precisa nem falar mais nada, né? Grande colaborador dessa sociedade desde a sua fundação em 72. Já era um fundador associado naquela época, né? Mas também se tornou sócio fundador no ano 2000, palestrante em todos os seminários da sociedade, autor de vários livros, especialmente um livro que nos deu o prazer de sermos os editores, né, os impressores, pelo menos, do livro. E aqui está, na inauguração do nosso Centro Cultural em Brasília, o professor Naor ali, assinando o seu livro, Uma Breve História da Terra, que já está esgotado, estamos esperando
que venha algo a mais, não é, professor Navarro? Bem, ele é o diretor atual do Geoscience Research Institute, aqui no Brasil. Está sendo responsável pela publicação de Ciências das Origens, que é essa revista que é distribuída gratuitamente, patrocinada pela Divisão Sul-Americana. Tem participado de numerosíssimas, eu diria, palestras pelo Brasil inteiro. É interessante ele aqui mostrando os varvitos de Itu, não sei para que turma que ele levou lá, professor de religião e ciência e religião em várias instituições de ensino, inclusive aqui, não é? E tivemos a honra de estarmos juntos numa palestra sobre os fenômenos geológicos globais, e ele apresentou esse assunto, e eu falei alguma coisa sobre cavitação, que é algo na minha área de mecânica dos fluidos, que tem a ver com erosão de rochas, etc. Exatamente no dia do geólogo, e foi uma reunião patrocinada até com o apoio da CAPES. Não sei se a instituição lá depois levou algum puxão de orelha da CAPES, mas foi algo interessante. Foi nessa Unesp de Rio Claro que o professor Naor se formou como geólogo, para depois, em São Carlos, fazer o seu mestrado e o seu doutorado. Outro grande colaborador da sociedade é esse Marcos Vinícius de Paula Moreira, que é o responsável pelo nosso site. Ele é do Rio de Janeiro, o conhecemos nessa época que está aí mencionada, né? Em seguida, o destaque aqui, que ele, logo após aquele nosso contato no Rio, colaborando, ele fez esse visual novo da capa da nossa Folha Criacionista e se tornou realmente esse webmaster da sociedade, e foi ele que foi idealizador dos seminários da Filosofia das Origens, e começou a sociedade com o primeiro seminário em 2002, no Rio de Janeiro. A ideia era de 2 em 2 anos nós termos seminários lá no Rio de Janeiro. Já tivemos, além de 2, 4, 6, 8, 10, 12, já tivemos 6 seminários no Rio de Janeiro, mas já estamos no 14º seminário. Então, em certa parte aí do tempo, a gente começou a ter os seminários em outras partes do Brasil. Também aqui, o Marcos Vinícius foi o fundador do primeiro mini-centro criacionista, na Igreja Adventista do Botafogo, no Rio. E aqui está a fotografia com a presença do Dr. Naor, com a presença do Marcos Eberlin, que vem fazer palestra aqui também, e do próprio Marcos Vinícius. Podemos continuar. Não podemos esquecer, nesse início das atividades todas do criacionismo, né? Já que é a história do criacionismo no Brasil, do NEO, Núcleo de Estudos das Origens, do UNASP, que tem o seu pequeno museu lá em São Paulo, e tem a equipe de pesquisadores e professores que já vamos mostrar aqui. Ele foi oficializado em 1999, quando o UNASP patrocinou o 3º encontro de criacionistas lá em São Paulo. Está destacada aqui a figura do... Vão me desculpar, mas eu vou chamá-lo de Euler, porque ele é professor de matemática, não é possível que seja Euler, né? Euler foi um grande matemático alemão. E aqui está uma reunião que houve com a presença dele e de vários outros aqui. Bem, os palestrantes do NEO, que colaboraram conosco, e nós colaboramos com eles, o Haller, o Urias, o Rubem Aguilar, o Rodrigo e Marcos Natal, que hoje é o coordenador do NEO lá em São Paulo. Bem, foi coordenadora antes do professor Marcos Natal, a professora Márcia, que também é uma grande colaboradora nossa, como palestrante, revisora de livros e artigos, organizadora dos encontros criacionistas do NEO, e atualmente está revisando a tradução daquele livro que eu havia mencionado, Estudos sobre Criacionismo, do Frank Lewis Marx, que foi o primeiro livro criacionista, e estamos pondo algumas notas de atualização. Estão me mostrando ali, mas agora vamos um pouco mais rápido. Né? Eu acho que a parte mais
difícil já passou, agora são notícias assim que eu posso passar rapidamente. O primeiro congresso na cidade de Lavras, vejo que as universidades federais foram abrangidas. O professor Naor tem feito palestras em numerosíssimas universidades federais. Na época, aí, nesse início, Lavras, depois aqui Lavras, com essa outra... Eu não vou entrar nesses detalhes, vão vendo as pessoas. Continuando. Aqui, homenagens a essas duas figuras. Estava lá em Lavras, Admir Arraes de Matos, foi professor aqui, e foi o pioneiro na publicação de livros didáticos, juntamente com a professora, me esqueço o nome dela, Nair, a professora Nair, exatamente, desculpe, e o professor Ayalon, os dois falecidos já. Temos retratos deles no nosso Centro Cultural, que são dignos de serem homenageados também como pessoas que se destacaram na divulgação do criacionismo. Fizemos reuniões em Porto Alegre. Surge, então, a pessoa, já tinha surgido antes, do Eduardo Ferreira Lutz, que se tornou um grande colaborador da sociedade, é físico, e física quântica e astronomia, etc. Pode passar para o outro. Aqui, então, andando rapidinho. Em Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, tivemos também essa primeira equipe aqui, no ano 2001, continuando. Pode passar. Aliás, eu vou começar a comandar aqui também, para ser mais rápido. E aparece agora, já que estamos falando de Viçosa, aparece o professor Cristiano Pinto da Silva Neto. Também é um batalhador que era professor titular na Universidade de Viçosa, deixou tudo para ser divulgador do criacionismo, e aqui está a fotografia dele, e em contato com o ICR, aquele instituto que eu mencionei, do Morris, nos Estados Unidos, né? E o professor é autor de vários livros. Aqui estão algumas publicações mais atuais dele também, né? Ué, parou? Dá para ir mudando aí, por favor? Isso. Olha, fica difícil eu comandar os dois aqui, eu só vou comandar aqui por obséquio. Quando virem eu bater o dedo aqui, mude aí, tá? Fazer uma teleconferência aqui. Foi feita uma parceria também da BPC, que é a sociedade que o Cristiano fundou lá 10 anos depois da nossa, em Belo Horizonte, porque ele trazia para o Brasil, para fazer conferências, esse Duane Gish. E esse é um homem famoso, esteve no mundo inteiro defendendo o criacionismo, geólogo e pesquisador de renome. E ele foi lá para Brasília e tivemos palestras dele em vários lugares aqui em Brasília, inclusive na Igreja Batista, e daí surge, através de uma colaboradora... Não, eu não vou... desculpa, eu não vou obedecer esse fim, não, porque vai atrasar tudo, porque me convidaram... Veja bem, eu já fiz aquele primeiro cálculo ali no início, é 1/1000º. Não dá, já que eu já vim de longe, 1000 quilômetros de distância, vou ficar 3 dias aqui. Se eu não apresentar aqui, a relação custo-benefício não vai compensar, certo? Então, eu acho que, professor Naor, eu estou na sua linha, me defenda aí, por favor. Bom, o Tarcísio é interessante, é o nosso palestrante também, e à tarde ele vai falar do ateísmo ao criacionismo. Depois, talvez ele até conte um pedaço da história dele, mas eu vou economizar, já que estou sendo pressionado aqui. E ele se tornou batista, depois se tornou adventista, e foi chamado pelos batistas para falar sobre o criacionismo nas igrejas batistas, né? Aqui também são colheitas dessas apresentações todas. Agora, o Adalto, exatamente, o professor Adalto será o palestrante seguinte, também um grande colaborador da sociedade, autor desses livros que estão aqui. Eu gostaria de divulgar, especialmente, esse último livro dele, sobre Gênesis,
Gênesis 1 e 2. Alguns outros livros menores, e o livro Como Tudo Começou, que é um livro primoroso e muito interessante. Bem, o Enésio, que é coordenador do Núcleo de Design Inteligente, que surge o Enésio naquela época que foi mencionado aqui, da governadora Garotinho, com o projeto dela de educação, com o criacionismo, né, introduzindo o criacionismo na educação no estado do Rio. Michelson Borges, que também será nosso palestrante aqui, associado fundador da sociedade, e a sociedade deve muito a ele nessa parte gráfica todinha. O próprio perfil das nossas publicações, tudo isso foi projeto gráfico introduzido por ele, no caso da nossa revista, a partir do número 67. Né? E o professor Wellington, que vai ser nosso palestrante aqui também, que é autor de vários livros, e ele talvez conte um pedaço da história dele, que eu pedi que fosse até gravada, né, sobre os primeiros números da nossa folha criacionista, e além desses laços comuns, temos outros, que ele foi estudar em São Carlos, lamentavelmente eu já não estava mais lá em São Carlos, mas São Carlos, eu sou nascido em São Carlos e tenho a cidade do meu coração também, né? Professor lá na Bahia, e está